Glórias a Deus. Essa letra dessa canção, ela expressa algo que nos leva a entender que a nossa adoração não é canção. A nossa adoração não são músicas que nós louvamos. A essência da nossa adoração está em Cristo. Amém? Nós que vivemos a nova aliança, nós entendemos que tudo está em Cristo. Tudo é centrado em Cristo. Eu posso cantar bem, a gente pode ter um ministério de louvor abençoado, que canta, toca a alma das pessoas, mas não está adorando ao Senhor. Porque a essência da adoração, ela não se trata de nós, mas sim de Cristo, amém? Quando o ministro de louvor que compôs essa música, ele recebeu do Senhor ele não recebeu cantando. Na verdade, ele era um ministro de louvor que louvava. A sua igreja era uma igreja bem, vamos dizer assim, bem calorosa no Reino Unido, né? E um dia ele louvando, o Senhor falou para ele: você não me adora, você não louva. Ele falou assim: como não, Senhor? Eu falei assim: você não me adora. Se eu tirar o teu violão, se eu tirar as pessoas que estão na igreja, se eu tirar tudo de você, você não vai me adorar. Aí ele falou: não, Senhor, eu vou te adorar. Então o Senhor falou assim: então faz comigo um propósito. Eu quero 7 anos de você calado. Eu quero 7 anos teus sem plateia. Eu quero 7 anos teu caladinho, só me ouvindo e adorando. Eu quero ver você me adorar. A música que você canta não me adora, porque a adoração é quando você permite que a minha vida tome a tua vida. E quando ele procurou o seu pastor para falar isso que o Senhor tinha falado ao seu coração, o seu pastor ele foi tomado do Espírito do Senhor, que ele falou assim: não só você ficará sem isto, como nós, como igreja, vamos ficar 7 anos também sem instrumentos. Foram 7 anos que aquela igreja passou cantando louvores a capela. E os ministros de louvor da igreja adorando junto. 7 anos se passaram. Essa canção veio do Senhor sobre a vida desse jovem. E essa canção ela já foi traduzida em mais de 100 línguas. E um grande avivamento passou-se sobre aquela igreja, sobre aquele lugar, porque simplesmente eles entenderam que o Senhor quer muito mais do que uma canção. Na verdade, o Senhor não é da música que nós cantamos que Ele gosta de você, Ele gosta de mim, Ele gosta de nós. Então a vida de adoração ao Senhor é muito mais do que uma música legal, muito mais, né? E a igreja tem se viciado, irmão, porque é legal. Tem músicas que são legalzinhas, né? E entra no nossa alma assim, conforta a nossa alma. Mas a adoração é muito mais do que isso. Adoração não pode ser confundida com apenas um culto. Vamos fazer um culto de adoração e a gente vem, canta, toca na alma, mas não adora ao Pai, porque a adoração é um estilo de vida. Por isso que quando o Senhor falou para ele que a essência era Cristo, ele falou assim: me perdoa, Senhor, pelo que eu fiz da adoração. Agora eu entendo que o Senhor é um rei de imensurável valor. Me perdoa com o que eu fiz com a adoração, ou seja, porque a essência da adoração é o Senhor. Se eu não tiver o Senhor na minha vida, eu não tenho adoração. Irmãos, e quando a gente fala aqui de Cristo, né? Tem um pessoal aí que bate na gente, que fala que aquela igreja ela só fala de Cristo. Tem outra coisa para ser falado na igreja? Tem outra coisa para ser pregado no nosso púlpito? Se qualquer ministração que nós pregarmos aqui for diferente de Cristo, não é do céu essa palavra, não é de Cristo.
é qualquer outro evangelho menos o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo é o evangelho que transforma. É o evangelho das boas novas. Boas novas ele não muda, ele transforma. Boas novas ele não melhora, ele transforma. É diferente. Nós estamos falando de um evangelho de transformação, não de melhora de vida. Você não veio aqui para ter sua vida melhorada, você veio aqui para ter a sua vida transformada. Amém? Quantos creem nisso? Então nós estamos aqui num processo até que todos cheguemos à maturidade de Cristo, à estatura de Cristo, do varão perfeito. Quando o Pai olha para nós, Ele quer enxergar em cada um de nós, não o nosso nome. Ele não quer enxergar a nossa pessoa física. Ele quer enxergar o nosso espírito. E o nosso espírito tem que estar tão maduro quanto o filho. Por isso que a palavra fala em Romanos 8,19, que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E esses filhos não são filhos bebês, são filhos maduros. No original diz filhos ruios. Ruios fala de maturidade. O homem à estatura perfeita. Quando os pais olham para nós e a criação anseia por isso, a criação não anseia para que você seja manifesto como um evangélico, simplesmente um evangélico ou um cara do meio gospel. A criação ela anseia por filhos maduros que irão gerar transformação na terra. A terra anseia. Eu estava ouvindo a ministração do Miqueias aqui, que ele ministrou domingo sobre ordem e progresso. E muito forte ao meu espírito o Senhor tocava sobre essa ministração e essa revelação que o Senhor entregou sobre a vida do Miqueias como um mestre. E ele deixou bem claro, sem dúvidas, que se nós não organizarmos a nossa vida, irmão, não tem como o Senhor progredir o nosso ministério. Então, nós estamos vivendo um tempo de pôr em ordem as coisas. E quando nós colocamos em ordem todas as coisas, organizando, colocando em ordem, o Senhor vem para cumprir o seu propósito. Amém? Então, nós estamos num ano onde nós estamos colocando em ordem o quê? A nossa família, a nossa casa. Nós temos uma palavra profética de volta para casa. Então, nós estamos colocando em ordem a nossa casa. Porque não existe sucesso no ministério com família fracassada, irmão. Isso aí é mentira que a religião nos ensinou por muito tempo. Olha, cuida da obra de Deus, que Deus cuida da sua família. Não, Deus não fala para você cuidar da obra dele. Deus fala para você cuidar da sua família. Porque a obra é dele, irmão. Você não tem condições de cuidar da obra dele. Eu não tenho condições de cuidar de uma obra que é dele. Eu só posso ser cooperador da obra dele. Quando você diz daquela frase religiosa, eu vou fazer a obra de Deus, você não faz a obra de Deus. Ninguém de nós fazemos a obra de Deus. Porque a obra de Deus é transformarmos em varões perfeitos. Então nós somos cooperadores da obra de Deus. A única coisa que nós podemos fazer é cooperar com o propósito de Deus. Mas se nós não quisermos cooperar, o propósito de Deus vai ser cumprido. Agora, se achar um que quer cooperar com esse propósito, tenha certeza, todas as coisas que o Senhor determinou e declarou sobre a sua vida virá, simplesmente porque você quis cooperar com essa obra. Mas nós não fazemos, irmãos. A obra não é nossa, a obra é de Deus. Quando nós não entendemos o nosso chamado, nós temos um chamado para edificar a geração. Quando nós não entendemos esse chamado, o Senhor entrega isso a outra pessoa, a outro ministério. Hoje eu entendo que em São José dos Campos o Senhor nos entregou uma chave que é edificar a próxima geração. E nós não podemos estar desviados dessa palavra. Por algum tempo nós quisemos e buscamos, não existe, né? Por nossa própria vontade, queríamos, desviar desta palavra. Amém? Mas não adianta, quanto mais nós desviarmos dessa palavra, mais o Senhor vai nos alinhar e trazermos a este lugar. Essas crianças que tem nessa casa, elas são frutos de uma palavra que o Senhor nos deu. Talvez sem entendermos o que era esta palavra de edificar uma geração.
Quando nós fomos enviados para essa cidade através da vida dos apóstolos que dão cobertura a nós, nós nem entendíamos muito bem o que essa palavra representava para São José dos Campos, mas nós sabíamos que Deus queria levantar uma geração, mas nós nem sabíamos que geração era. E aí o Senhor fala sobre edificar uma geração que muitos não dão valor, uma geração que até onde eles moram mesmo, as pessoas dizem, não sei como que aquela igreja aguenta as pessoas. E aí hoje nós vamos entendendo qual é o propósito de Deus na nossa vida. E qualquer um, irmãos, qualquer um de nós que estamos nessa casa, fazemos parte dessa edificação. Ah, eu não quero carregar essa palavra, pastor. Eu sinto muito, irmão. Não tem como você fazer parte desse corpo. Porque este corpo ele tem um encargo de edificar uma próxima geração. Se você não quer cooperar com a edificação da próxima geração, estou pegando um gancho aqui da palavra que o Miqueias ministrou domingo, mas é verdade. Se você não quer fazer parte do encargo de edificar uma geração, você não vai se encaixar aqui. Isso aqui vai ficar quadrado, vai ficar apertado, vai ficar pontiagudo, vai machucar você, você vai se incomodar com o modo que essa casa flui. Porque ela não vai funcionar, ela flui no reino. E aí, se você não tem o mesmo encargo, se você não queima pela mesma coisa, você vai se incomodar por tudo que acontece nessa casa. Agora, se você está ligado ao mesmo propósito, você não vai se incomodar, você vai mergulhar no que o Senhor vai fazer na sua vida e na vida dessas crianças através da sua vida. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos numa série de ministração de fundamento e nós estamos ministrando sobre a palavra. Nossas palavras têm poder. E hoje eu quero falar com você sobre a fé, a chave da fé. Amém? A chave da fé. Então nós vamos começar a ministrar aqui. Para entender de fé, irmão, nós temos que entender como que os discípulos eles começaram a aprender com Cristo. Porque toda vez que os discípulos chegavam até Jesus e eles queriam receber e aprender os ensinos do Mestre, eles queriam aprender ensinos que acrescentariam a sua fé. E aí Jesus não chega lá ensinando para eles uma fórmula mágica. Jesus não dá para eles um potinho de mágica, como aquele Simão falou, né? Dá aí, vende um pouco da sua fé aí para mim, aí, porque para mim expulsar demônios e curar, né? Jesus não ensinou isso. Por quê, querido? Porque não existe um método. Eu ouvi o Miqueias ministrar aqui, eu lembro que ele falou assim, que nós podemos ser instruídos por diversas teologias, mas nós só seremos edificados em Cristo, só seremos fundamentados em Cristo. A teologia é boa, ela pode nos instruir, mas a edificação de um homem, a imagem e estatura de Cristo só pode ser através de Cristo, não tem outro caminho. Então, como que Cristo ensinava de fé para os seus discípulos? Caminhando, impartindo. Então, o primeiro passo era simples, caminhe comigo. Quando o Senhor chamou seus discípulos, Ele não falou para eles, vem cá, vocês vão me ajudar, e eu quero aprender com vocês vão dar uns toques para mim, eu sei que vocês são bons nisso, bons naquilo. Não, Ele falou assim, vem e segue-me. Então, Cristo falou para assim, eu vou ser o mestre de vocês, mas vocês precisam observar e receber da impartição, amém? Da impartição do que eu estou ensinando. E o passo do discipulado de Jesus com os discípulos foi sentado à mesa, comendo, ensinando, pagando imposto, trabalhando, andando pela sociedade, aconselhando pessoas, servindo viúvas, servindo pobres, e os seus discípulos iam sendo acrescentados de fé, caminhando com Cristo. Por quê, querido? Porque o reino de Deus é simples.
E aí simplesmente o Senhor ensinava eles a confessar a fé pelo modo que vivia. Em hipótese alguma o Senhor era um contraditório daquilo que ele aprendeu do Pai ou daquilo que ele ensinava. Quando falaram para ele: Senhor, o que nós fazemos com a moeda? Pagamos impostos, não pagamos impostos? Ele falou assim: ei, de quem é a moeda? É de César. Então dá a ele o que é dele, a Deus o que é de Deus. Nunca entrou em contradição e sempre declarou: olha, eu estou aqui para vos ensinar, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. E se meu Pai trabalha, eu também trabalho. E eu vim fazer o que eu vi meu Pai fazer, sempre ensinando, né? Chegava sobre um doente, ele não falava assim: ó, acho que você vai ser curado. Não, está curado. Chegava sobre uma pessoa que estava possuída por demônios: saia em nome de Jesus, saia em meu nome. Olha que legal, ele falava. Mas ali ele sempre estava ensinando os discípulos por impartição. Ele era diferente dos outros mestres. Os outros mestres ensinavam seus discípulos pela literatura. Vamos sentar a uma sala de aula e nós vamos começar a ensinar você sobre toda a liturgia hebraica, sobre todos os ritos, sobre toda a religião hebraica e tal. Assim como Paulo foi ensinado. Paulo foi ensinado desta forma. Só que, quando Paulo teve um encontro com Cristo e recebeu a impartição de Cristo sobre a sua vida, o que ele fala de tudo aquilo que ele recebeu? Tudo o que eu recebi só serviu de esterco para mim poder receber de Cristo. Ou seja, ele não falou que não prestou. Ele só disse assim: serviu de adubo, que esterco é isso, adubo, para fertilizar a impartição de Cristo na minha vida. Então não adianta a gente estudar a Bíblia com a mente humana, tentarmos estudar Deus como um médico faz numa faculdade lá de medicina, abre um cadáver e tenta estudar a anatomia do homem. Com Deus não funciona, irmão, não dá certo. Ou você experimenta dele, ou não vai dar certo. Então era isso que Jesus estava ensinando aos discípulos: ou vocês experimentam do que eu tenho experimentado, ou nada vai fluir. Vai ficar tudo aqui no intelecto. E aí você vai saber falar da literatura, mas não vai ter experiência. Amém? Eu posso chegar aqui hoje para vocês e falar sobre como são as regras de um time de futebol, quais são as regras de um jogo de futebol. Posso contar todas elas, posso falar para você sobre um campo de futebol. Por quê? Porque é conhecido da literatura. Se eu puxar no Google aqui, vai me falar tudo. Quais são os campeonatos, vai falar quais são as medidas do campo exata. Eu posso dar uma aula para vocês de futebol sem nunca ter jogado futebol. A diferença de dar uma aula pelo conhecimento teórico é totalmente diferente de alguém que joga futebol. Vocês conseguem compreender isso? Então a nossa mentalidade religiosa, ela ensina a gente a pesquisar as coisas para pregar sobre o que nós pesquisamos. Mas não viver aquilo que nós pregamos. E quando você começa a entender as coisas do reino de Deus, você começa a entender que é diferente. Primeiro o Senhor revela a você começa a viver essas coisas, e depois essas coisas se tornam vida na sua vida, e você ministra aquilo que é vida em você. Então eu posso falar de jogo de futebol, mas se eu trouxer aqui o CR7, ele vai falar com uma vida sobre aquilo que ele faz, que é diferente da forma que eu falo. Então, querido, nós precisamos entender que a religião, ela nos condicionou uma caixinha de aprender coisas, mas não experimentar delas. Você pode saber falar todas as características que uma uva tem, você pode falar
de tudo que ela produz de efeito na sua saúde, sem nunca ter chupado uma uva. E a religião colocou nós nesse lugar, nos colocou neste lugar. Sabemos falar de Cristo, sabemos falar toda biologia, sabemos falar toda a história, sabemos falar sobre toda a genealogia, sabemos falar sobre todas as características, sabemos falar sobre tudo, mas nunca experimentamos. É neste lugar que o Senhor quer nos tirar, é deste lugar que o Senhor quer nos tirar. Um lugar onde nós vivemos por ouvir testemunhos de outras pessoas. Um lugar onde nós ouvimos testemunho de outro e falamos, nossa, como que isso pode acontecer com ele? E parece que é algo tão distante de acontecer com você. Por quê? Porque você tem todo o conhecimento. Talvez se você já leu a Bíblia 3 vezes por ano, você já fez. Talvez esse ano você está entrando na talvez esse ano você está entrando na segunda leitura bíblica. Para quem faz aquele plano de 3 meses, daqui a pouco já está entrando na segunda leitura bíblica. Experimentado Cristo. Talvez você possa conhecer mais do que qualquer ministro que ministra, e quando os ministros estão ministrando essa casa, você fala assim, está errando na vírgula, está errando na exegese, mas você não consegue experimentar da vida de Cristo. E quando nós falamos da vida de Cristo, nós falamos de um processo onde a vida de Cristo toma a nossa vida, irmão. Quando a palavra fala que os jovens correrão e não se cansarão, como nós teremos as nossas forças renovadas como águia, e seremos semelhantes aos jovens. O Senhor está falando para nós aqui, podemos pegar esse rema, no quesito de não vivermos mais sobre a mesmice da religiosidade, mas vivemos pela fome de alimentarmos de uma nova vida que o verdadeiro Evangelho nos traz, a vida de Cristo. A vida de Cristo nos tira de um lugar de descontentamento para um lugar de extrema fome. Pastor, como é que eu sei que eu ainda vivo religiosidade? Se você não tem fome. Olha o seu termômetro de religiosidade. Se você não tem fome de comer da palavra, se você não tem fome de viver em corpo, você não saiu da religiosidade. Você apenas trocou de roupa, trocou de modelo, mas você continua com a sua mesma vida religiosa. Porque você viver uma vida longe da mentira da religião é uma vida de fome, de extrema fome. E nada pode apagar a sua fome. O primeiro lugar que demonstra que você vive uma vida no reino e em Cristo. Você tem fome pelo corpo de Cristo e pela comunhão com os irmãos. Você não faz acepção de pessoas. Esse é o primeiro termômetro. Estou fazendo acepção de pessoas. Eu gosto do João, mas não gosto do Alexandre. Não tem como receber. E foi isso que o mestre ensinou. O reino de Deus, as coisas são simples. Por isso que ele falou, vem e segue-me. Judas, você não vai me ensinar nada. Judas era o melhorzinho entre eles, mais qualificado. Você não vai me ensinar nada. Mateus também não vai ensinar nada. Marcos também nada. Vocês vão me seguir. E quando vocês estiverem maduros, eu vos enviarei. E foi assim que aconteceu. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Quando eles estavam prontos, o Senhor os enviou. Então nós precisamos entender, irmão, que o mestre só ensinou eles confessar aquilo que produzia fé. Nenhum momento da vida que eles caminharam com o mestre, eles viram o mestre com medo. Enquanto o barco estava afundando pelas ondas, eles estavam desesperados, o Senhor estava dormindo. O mestre estava dormindo.
Por quê? Porque o mestre iria ensiná-los mais uma lição, que a palavra liberada tem poder. E aí eles ficaram todos, quem é esse? Que fala para o vento parar e o vento para. Fala para o mar parar de agitar e o mar para. Este mesmo que falou para o vento parar e para o mar acalmar, ele habita dentro de você e dentro de mim. Ele só estava ensinando para eles, olha, vocês vão receber disto. E quando vocês abrirem a sua boca, vocês têm que falar da minha pessoa. E como que nós falamos da pessoa de Cristo, querido? Quando nós declaramos uma palavra de construção. Amém? O reino de Deus é um reino de construção. É claro, para você entender isso, você vai ter que destruir tudo que a religião construiu em você. Porque nós não podemos colocar nenhum outro fundamento que não seja Cristo. 2 Coríntios 3. O nosso fundamento é Cristo, tem que começar em Cristo. Se o alicerce não for Cristo, tem que derrubar tudo, colocar Cristo como alicerce, aí pode começar a construir em cima disso. Se Cristo não for o alicerce da sua vida, vai ter que ser destruído. Abra comigo Mateus 17 e 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. A minha versão diz assim, fé como um grão de mostarda. Tem alguma versão aí que diz que fé do tamanho de um grão de mostarda? Tem? Então, no original, é como um grão de mostarda. Esse do tamanho de um grão de mostarda, ele quer representar o que acontece, né, e eu vou explicar aqui, com a semente após ser semeada. Né? Então, no original é como um grão de mostarda. Primeiro o Senhor deixa claro para ele: vocês não conseguiram expulsar porque vocês são incrédulos. Vocês ainda não conhecem a minha pessoa. Vocês andam comigo, mas não me conhecem. E eu quero fazer uma reflexão com você aqui nessa noite, querido. Quanto tempo você tem andado com Jesus? Ah, pastor, faz 40 anos que eu aceitei ele. Beleza, faz 40 anos que você anda com ele? Legal. Só que andar com Cristo não permite você conhecer ele. O negócio não vai ser você andar com Cristo mais, vai ser Cristo tomar a tua vida e ele ser a sua vida. Porque quando nós andamos com Cristo, nós andamos com Cristo quando nos interessa. É ou não é? Quando me interessa, eu estou com Cristo. Quando não interessa, Jesus, aqui nesse lugar você não pode entrar não, deixa eu ir sozinho. É a mesma historinha quando você fala: Deus é o primeiro lugar da minha vida, Jesus é o primeiro lugar da minha vida. Aí quando você vai fazer aquilo que é segundo lugar da sua vida, que talvez seja a sua casa, sua esposa, seu trabalho, ou a sua fraqueza, aí você fala: Jesus, agora eu vou fazer o segundo lugar, você fica aí. Não tem como. Entender a vida de Deus, entender o novo pacto, é entender que não existe separação mais sua de Cristo. A minha vida, a nossa vida e a vida de Cristo não separa, não existe separação. Amém? A vida de Cristo, ela é uma só, e a vida sua também é uma só. Não existe separação. Então, irmãos, nós precisamos desconstruir esse engano da religião. Não, Jesus tem que ser o primeiro lugar na minha vida. Ele não tem que ser o primeiro lugar na sua vida, ele tem que ser a sua vida. Em todo lugar que você for, Jesus tem que ser Jesus. Não dá, irmão, para ficar separando, segmentando o evangelho em lugares.
Ou você é filho maduro, e é esse filho que a criação está ansiando, ou você vai ser simplesmente um religioso que sabe falar tudo de Jesus, sabe falar sobre o nascimento de Jesus, sabe falar sobre a vida de Jesus, sabe falar. Se eu perguntar para você quem foram os 12 discípulos, você fala os 13. Você fala os 12 e depois aquele que foi colocado no lugar dos 12. Se eu falar para você quais são os capítulos da Bíblia, você fala os 66 livros, mais os apócrifos e mais o outro, e fala até do Alcorão. Mas não conhece Cristo. Não é esse lugar que você deve estar. Esse lugar é um lugar do intelectualismo. Esse lugar não vai revelar para você o que você precisa renunciar. Para você viver a vida que os apóstolos viviam, de dizer assim, olha, não aceite outro evangelho, a não ser este que eu estou pregando, você vai precisar deixar de caminhar com Cristo, para que Ele tome a sua vida por completo. Cristo tem que ser a sua vida, irmão. Irmão, nós não estamos falando aqui de coisas que você vem para a igreja para cumprir um protocolo. Nós estamos falando que você vem para a igreja para perder a sua vida. Isso é permitir que o Evangelho de Cristo transforme a nossa vida. Essa é a boas novas. E aí quando a gente fala que é possível você viver sem pecar, pastor, quando Cristo toma a sua vida, mas até Cristo tomar a sua vida, Cristo, existe um processo, e esse processo se chama cruz, aonde você vai ter que decidir entregar a sua vida para Ele, e Ele crucificar você e você morrer. Quando você morrer, Ele governar a sua vida, tomar a sua vida, o pecado não vai ser problema mais. Pastor, não existe esse lugar, faz 40 anos que eu estou na igreja, então, eu quero falar para você que existe esse lugar. É que 40 anos você experimentou a religiosidade, 40 anos você experimentou um relacionamento de teorias, 40 anos você viu alguém falar sobre o jogo de futebol, sobre o time de futebol, sobre as regras de futebol, sem nunca ter entrado num campo de futebol, sem nunca ter participado de um jogo profissional. Você ouviu aqui talvez alguns críticos de futebol que nunca experimentaram e nunca jogaram. Então a religião é assim, ela é mestre em falar regras, ela é mestre em falar conhecimentos vazios, irmãos. O que é conhecimento vazio? O que me importa conhecer a genealogia de Cristo se essa genealogia não transformar a minha vida? O que me importa conhecer a escatologia se Cristo não for a minha vida, irmão? Para que você está estudando a escatologia? Ah, pastor, mas eu sou doutor em escatologia. Legal. O que Apocalipse é? Em Apocalipse primeiro, o livro da revelação de Jesus Cristo. Se você não tem a revelação de Cristo, para que você vai estudar o fim do tempo? Para que você vai estudar o fim das coisas se você não conhece Cristo? Se você não tem a revelação do princípio, irmão, não estude o fim. Se você não tem a revelação da origem, não queira saber para onde você vai se você não sabe nem quem você é. Então o nosso legado aqui nessa casa é te confrontar a você entender quem você é em Deus. Porque depois que você entender quem você é em Deus, tudo fica mais fácil. Porque você não vai ser governado mais pela sua vontade. E a fé, ela é semelhante a tudo que é vivo. Por que ele fala que é como um grão de mostarda? Tudo que é vivo cresce. E eu não consigo ver pessoas com 40 anos de crente, 50, 60, que a fé é sempre uma fé mirrada, está na mesma medida de fé. É por isso que a palavra fala, é como um grão de mostarda, você semeia e ele cresce. E como que você semeia a fé? Quando você declara. Quando nós declaramos, nós estamos semeando a fé. E toda vez que nós declaramos, nós estamos ouvindo. E toda vez que nós estamos ouvindo, nós estamos
semeando e está havendo um crescimento dessa fé. Então, querido, a sua confissão é a semente que vai germinar para crescer. Mas a religiosidade nos ensina o quê? A duvidar. Quando a palavra fala para nós que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus, é porque como hoje você está aqui ouvindo, escutando, sendo destravado para entender que fé não é um rito religioso. Fé, ela não é algo abstrato, irmão. Nós precisamos entender isso. Nós aprendemos na escola que abstrato é aquilo que eu não consigo pegar, e concreto é tudo aquilo que eu consigo tocar. Só que no reino do Espírito é o contrário, querido. Não tem como você tratar fé como abstrato. Fé é muito mais concreto do que qualquer outra coisa deste mundo natural. Este computador que eu estou usando aqui hoje para transmitir a palavra, daqui a 3 meses ele já não é atualizado, ele já não é mais atual. Então ele passa a ser muito mais abstrato do que concreto. E a fé não, a fé ela é sempre a mesma. E ela cresce. Então no reino do Espírito é concreto. As coisas do Espírito são concretas. E quando nós entendemos isso, nós vamos entender que nada nosso é por afinidade. Nada nosso é porque é legalzinho. Tudo que você fala tem um poder. Porque você porta Cristo ou você porta outra coisa que não seja Cristo. Não existe, querido. Ou você porta Cristo ou você porta outra coisa que não é Cristo. Não tem sim ou não tem meio termo. Ou você permite ser tocado por Cristo e a palavra de Cristo seja gerada em você e a cada dia a sua fé seja aumentada, ou você vai cada dia deixar que a palavra semeada sobre a sua vida seja roubada pelo maligno, como a parábola do semeador. Porque alguém ouvindo a palavra do reino, mas não entendendo, vem o maligno e arrebata do seu coração. Está pesado aí hoje, irmão? Não, vai ficar legal, fica tranquilo. Amém? Não precisa me olhar assim não, mas vai ficar tranquilo. Você precisa entender isso no coração. Em Jó 22 e 28 diz o quê? Determinando algum negócio, seja firme, e a luz brilhará em seus caminhos. Quando você declara algo, seja firme, e a luz brilhará em seus caminhos. Para que a luz brilha, irmão? Ai, meu Deus. Para que a luz brilha? Para resolver alguma coisa? Não. A luz só brilha para te mostrar o que está desorganizado. Então, determinando algo, seja firme, porque a luz vai brilhar nos seus caminhos para você caminhar. Então a luz vai brilhar e vai mostrar para você, ó, aqui está desarrumado, arruma. Aqui você vai ter que desviar, desvie. Mas se não tem luz, e o que é luz, irmão? Revelação da palavra. A revelação da palavra. Não queira ter uma revelação da palavra se você não vai querer ter uma ação em cima dessa revelação. Essa casa ela foi despertada. Faz 3 anos que estão tomando uma carga de revelação da palavra de Deus. Que vai chegar um tempo de separar as águas agora, irmão. Você já teve revelação de sobra. Qual é a resposta que você vai ter sobre a revelação que Deus te deu? Ou você resolve morrer por completo e entregar a sua vida, para que você entenda o que os discípulos entenderam, e passa a falar com a tua boca, e tudo que você declarar vai acontecer, porque você porta Cristo.
Ou você volta para a mesma vida de religiosidade, de entregar um santinho, de entregar um envelope, de fazer uma campanha, de viver aquela mesma vida que te enganava e você gostava de viver enganado. Então nós precisamos entender que a luz só vai brilhar para que nós possamos colocar em ordem as coisas. A revelação só vem para que nós coloquemos em ordem aquilo que o Senhor já revelou. A revelação ela só serve para mostrar essa vida suja, essa vida imunda, essa vida de pecado, essa vida de intrínseca na religiosidade que não tem transformação, essa vida que só reclama, essa vida que não enxerga bem em ninguém, essa vida que só manipula as coisas, que só vive debaixo da sua vontade, se não for conforme você quer, não serve. É essa vida que o Senhor está revelando para você. Eu estou com a luz e está revelando assim, ó, ou você abandona isso, ou você não vai conseguir caminhar comigo. E quando o Senhor começou a revelar isso para os discípulos, alguns foram embora, alguns não, a maioria. E ele falou para os 12, e aí, vocês vão também? Tem um maluco que diz, não Senhor, nós não podemos ir, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. A multidão abandonou, mas teve 12 ali, não Senhor, nós queremos ficar aqui em um mais ousado, e além de tudo, nós estamos apanhando, está doendo, mas nós sabemos que esta é a palavra de vida eterna. Hoje nós podemos acessar a vida de Deus, nós sabemos que a sua palavra, Senhor, nos dá acesso à árvore da vida, a sua palavra nos dá acesso a receber de Deus, nós não podemos ir embora. Irmãos, os níveis de renúncia vão aumentar, para que a nossa palavra tenha poder. Deus não está preocupado com o nosso serviço. O problema nunca foi o nosso serviço. Se o nosso serviço está nos cansando, é porque nós não sabemos ainda quem nós somos em Deus. Porque quando nós sabemos quem nós somos em Deus, nós tiramos de letra o serviço, irmão. O serviço ele passa a ser prazeroso, porque eu sei quem eu sou em Deus, e servir a comunidade, servir o corpo de Cristo, passa a ser um ato de prazer. Esses discípulos aprenderam tanto com o mestre, que eles falavam assim, nós vamos morrer, mas é uma glória morrer pela igreja. Todos eles sabiam que eles iam morrer, mas eles serviam. Então nós precisamos entender, querido, nós temos que ser homens que promovem a fé. O que é promover a fé, querido? Abra comigo Efésios 4:29. Promover a fé. O que é uma promoção? É tornar-se conhecido. O que é uma promoção? Vai ter uma promoção na loja, o que eles fazem? Põe lá na televisão, nas propagandas. Então, promover a fé, tornar conhecida a fé, é fazer o marketing da fé. Qual é o marketing da fé que você tem feito, como filho de Deus? Qual é o marketing da fé que você tem feito? Efésios 4:29. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Diga comigo, nenhuma. Mas só a que for boa para promover edificação. Diga comigo, promover edificação. Para que dê graças aos que ouvem. Vou falar claro para você. Da sua boca só pode sair promoção de edificação. Só pode sair promoção de edificação. Eu sou portador de Cristo. Então, por que não tem promoção de edificação? Por que ainda da sua boca sai a sua vontade? Por que ainda da sua boca sai aquilo que você deseja que acontece? Por que ainda da sua boca só tem que sair aquilo que você concorda? Se o grupinho não fizer o que você quer, não está bom. E tem uns trouxa que é babaca, idiota, que acompanha um povo desse, irmão.
que não tem opinião própria, de tomar uma decisão, de sair assim, falar assim, não, eu sei quem eu sou em Cristo, ninguém vai me dominar. Por isso que quando Paulo fala em Romanos 12, ele diz assim, não vos conformeis ao sistema deste mundo, mas transformais pela renovação do entendimento. Jezabel não controla mais a igreja, Jezabel não manipula mais a igreja, toda manipulação é instrumento de Jezabel, e o Senhor sempre ensinava para os seus filhos, não, vocês vão falar, mas nós não, nós queremos viver a nossa vida ainda, queremos dizer que somos portadores de Cristo, mas nós queremos viver a nossa vida. Olha, Alexandre, se você não fizer o que eu quero, você não vai andar comigo, e eu vou pegar a Gabi, vou pegar a Cristiane, vou pegar o Marisvaldo e vou fazer meu grupo e vou te isolar. Você nunca foi parte do corpo de Cristo. Você nunca foi parte do corpo de Cristo. Na verdade, você nunca entendeu o que é o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo não é para fazer as tuas vontades. O corpo de Cristo não é para fazer os teus desejos. Por isso que o Senhor ensinou simples com ele. É por isso que nessa casa nós temos um princípio. Todos os filhos levantados são aqueles que andam com os pais. Se não caminha em paternidade, você vai ficar 30 anos nessa casa e você vai ficar 30 anos nessa casa. Ah, mas eu tenho um chamado. Aqui nessa casa não. Se você não caminha em paternidade nessa casa, você não tem um chamado. Se você não entrega teu coração, eu vou falar para você, você pode estar perdendo tempo aqui. Se você não entrega o teu coração, se você não se submete, você pode estar perdendo tempo aqui. E não só aqui, em todos os lugares que você passar, você vai perder tempo. Era simples, querido. Era simples. O discipulado de Cristo era simples, era com ações e com práticas. E o filho faz o que vê o pai fazendo. Qualquer um que faz diferente do pai, não é filho. Qualquer um que faz diferente do pai, ou toma ações diferentes do pai, não é filho. Então o Senhor ensinava, vamos declarar palavras de fé. Vamos ensinar palavras de fé. Querido, você tem uma mente renovada em Cristo, você não pode acompanhar quem vive debaixo do sistema deste mundo, quem vive debaixo de mentira, quem não desfruta do amor, quem não consegue viver em honra. Sabe o que é lindo viver um lugar onde há liberdade, não há regras? Porque é possível e passível de ver quem honra e quem desonra. Num lugar onde tem regras, não dá para você saber quem honra e quem desonra. Agora, num lugar onde há liberdade, você consegue ver facinho, você vai observando. E mais liberdade você vai dando, e você vai observando as desonras. Por isso que o reino de Deus é simples, irmão. O pastor tem que ter regra. Não tem que ter regra, irmão. Tem que ser o Espírito do Senhor fazendo, e Ele revelando para nós o coração das pessoas. Queridos, se nós não nos alinharmos, nós não vamos suportar o peso da glória de Deus. Quantos querem viver o avivamento nessa cidade de São José dos Campos? Só é possível aguentar o peso da glória de Deus aonde há alinhamento. Se a construção estiver fora de prumo, na hora que você põe o peso, ela cai, ela rui, ela destrói. E tem muito de nós aqui noiado no culto, falando assim, nossa, tu chapei no culto hoje, e eu fui cheio do Espírito Santo, noiado. Se vir o peso da glória mesmo do avivamento, não suporta. Porque primeiro nós vamos precisar colocar em ordem todas as coisas. E a primeira coisa é você entender quem você é em Deus. Entender que o reino de Deus não é um reino de partidarismo. Quando o Senhor falava para os seus filhos, Ele falava assim, vem e segue, eu vou ensinar vocês. Sabe por que vocês não conseguiram expulsar os demônios lá? Porque ainda vocês fazem pelos seus nomes. Porque ainda vocês são incrédulos, vocês acham que vocês podem alguma coisa.
E deixa eu falar para vocês, eu estou ensinando vocês que vai acabar a vida de vocês. Vai ser a minha vida que vai governar a vida de vocês. E quando a minha vida governar a sua vida, não vai precisar nem vocês falarem. Só de vocês chegarem perto, os demônios irão embora. Não vai precisar você fazer campanha, só de você estar perto, a cidade será transformada. Você precisa ser um promotor, ou um promovedor de edificação. Eu não suporto caminhar, irmão, eu falo assim, eu não suporto caminhar com alguém ao meu lado que só murmura. Irmão, se a pessoa murmurar uma vez do meu lado e reclamar, nunca mais ela caminha do meu lado. Os filhos da casa sabem. Por quê? Porque eu não vou perder tempo com quem está destruindo aquilo que o Senhor está construindo. Delegou um serviço para fazer, reclamou, nunca mais faz. Nunca mais faz. E nunca mais mesmo. A não ser que o Senhor transforme a sua vida. Por quê? Porque ali você manifestou o seu caráter. O que o Senhor só olhava e acompanhava os discípulos na liberdade. O Senhor, por que os demônios não foram embora? Porque vocês ainda não têm a minha vida. Vocês conseguem compreender isso no Espírito? Nós estamos vivendo um tempo, irmão, que a igreja só quer tomar leite. E por a igreja só querer tomar leite, ela não se porta madura e ela não transforma. Aí ela vem aqui na igreja, faz seus trabalhos, seus rituais. Aquele que canta, canta bem. Aquele que prega, prega bem. Aquele que toca, toca bem. Aquele que dança, dança bem. Aquele que faz tudo, faz bem. Mas não muda nada. Por quê? Porque continua a mesma criança. Lá no mundo ele tinha partidarismo. Chega para dentro da igreja, ele traz o mesmo partidarismo do mundo para dentro. Lá no mundo ele falava mal de A e de B. Vem para a igreja, ele continua falando mal de A e de B. E diz que vai carregar a vida de Deus. E ele continua levando as mesmas consequências da sua maldição que ele tinha lá no mundo por ser uma pessoa que maldizia. Por isso que com o primeiro dia dessa série nós falamos sobre a maldição de Lashon Hará, que ela fundamenta a série inteira. E Lashon Hará, querido, não é só falar mal das pessoas. Lashon Hará é ser maldizente, ser uma pessoa que não confessa, que não declara fé. Então a qualidade de nossas confissões, ela atinge poderosamente o nosso espírito, irmão. E eu vou parar aqui. A qualidade das nossas confissões atinge poderosamente o nosso espírito. Pois tanto a fé como a incredulidade são geradas por afirmações. Diga comigo, afirmações podem ser a expressão de fé ou de incredulidade. A palavra é o veículo do pensamento. Quando você expressa uma murmuração, uma incredulidade, você está declarando o seu pensamento. Quando você expressa uma palavra de fé, você está declarando aquilo que você crê. No culto passado nós falamos que que a tua palavra é a espada, e você pode entregar ela, na quarta-feira passada, você pode entregar ela para o Espírito lutar ao seu favor, ou você pode entregar ao adversário para ele lutar ao seu favor. A sua palavra, você escolhe. E aí quando você murmura, você auto-sabota o plano de Deus sobre a sua vida, e você entrega a espada para o inimigo da sua alma lutar contra você. E você está dando para um derrotado lutar contra você. E ele te vence porque você deu essa legalidade para ele vencer. O diabo não tem poder contra você e nem contra a igreja, porque ele já foi vencido na cruz. E por que hoje ele triunfa tanto sobre a vida dos crentes? Porque os próprios crentes reatam o poder dele e falam assim, aí, começa a murmurar e entrega para ele, por não entender o lugar que está. Então, elas confessam seus medos e se tornam cada vez mais medrosas. Confessa sua falta de recurso e são dominadas
pela escassez e pelo espírito de miséria. Confessam inferioridade e são dominadas pela falta de iniciativa. São dominadas por atitudes negativas. E uma das coisas que mais tem dominado a mente da igreja é o espírito de miséria, irmão. Eu falava isso com o Max hoje, né, Max? Uma das coisas que mais tem dominado a igreja é o espírito de miséria. Tudo que a igreja vai fazer, mas vamos fazer de qualquer jeito mesmo, porque não tem dinheiro. Às vezes você tem o dinheiro para tirar do bolso, mas mas se eu tirar vai faltar. Que espírito de miséria é esse, querido? Você anda, e nós estamos falando de fé, você anda na medida que você se porta, na medida que você declara. Quando você não tem um conhecimento de Cristo no nível que eu falei aqui para você, de esquecer a literatura dele e viver e experimentar a vida dele, você vive essa miséria de vida. E a igreja está nesse lugar, irmão. A igreja está nesse lugar. Tudo que vai fazer, veja, irmão, tudo que a igreja vai fazer é uma miseraveza. Tudo que a igreja vai fazer é uma mendigância. Deixa eu falar para você, nós somos do reino de Deus. Você é filho do dono do ouro e da prata. Mas Ele quer ver qual é a tua atitude, querido. E é por isso que tem pessoas que convertem ao Senhor com 4 meses, rompem. Eu conheço pessoas que antes de aceitar Jesus bebia 2 litros de conhaque por dia, vivia jogado num sofá, aceitou Jesus em 6 meses de empregado, virou empresário. E são dessa casa. E todo mundo olha e fala, o que aconteceu com ele? Eu vou falar para você o que aconteceu com ele. Simplesmente ele nunca teve sobre a sua vida um espírito de miséria. E nós só somos abençoados, irmão. Não estou falando de prosperidade aqui não, porque esse evangelho é um lixo, esse evangelho da prosperidade. O Senhor, Ele abençoa, e o maior interesse do Senhor é nos abençoar, mas não para que nós tenhamos dinheiro. Só tem uma função quando o Senhor nos coloca dinheiro na nossa mão, para sermos provedores para alguém, provisão para alguém, provedores do reino. E aonde o Senhor encontra uma pessoa que é provedor do reino, Ele tira da miséria e leva para o reino. Porque no reino de Deus Ele não tira o pobre da favela. Primeiro Ele tira a favela de dentro do pobre, para depois tirar o pobre da favela. Porque não adianta você tirar o pobre da favela, se a favela continuar dentro dele. Para onde ele vai continuar favelado. É a mesma coisa assim, não adianta você tirar as pessoas da religiosidade, se você não tirar a religiosidade de dentro da pessoa. Porque para onde ela for, ela vai levar a religiosidade. Para onde ela for, ela vai levar a religiosidade. E sabe por que esses discípulos puderam caminhar e aprender com o Senhor? E quando o Senhor falou assim, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, farão obras maiores do que eu fiz. Sabe por que eles puderam? Porque simplesmente eles tinham um laço de aliança com Cristo, não por afinidade, mas por propósito. E qualquer aliança que você faz fora da tua paternidade, te faz voltar para trás do propósito que o Senhor está te levando. Cristo representava a paternidade na vida deles, e a paternidade era para conectar aqueles discípulos em quem? No Senhor, em Cristo. Um pai espiritual, ele não pode conectar ninguém a eles próprio. O papel do pai espiritual é conectar as pessoas a Cristo. Mas o filho precisa entender que ele precisa viver de uma experiência com Deus e não viver apenas da experiência do pai. Mas para ele viver uma experiência com Deus, ele vai ter que ouvir o pai, ele vai ter que observar o pai, ele vai ter que agir como o pai age. Ele vai ter que agir como o pai age. Aqueles discípulos davam trabalho, não davam? Eram difíceis de ser ensinados, mas todos eles, quando o mestre foi e falou assim, agora vocês podem ir.
todos eles, todos transformaram o mundo. Se você for olhar o nome de Pedro, de João, meu Deus, de Tiago, se você colocar no Google quem foi, tem a história deles, tem o que eles fizeram, por onde eles passaram, quem eles evangelizaram, quem eles ganharam para Cristo, quais reinos eles tocaram, tem como eles morreram. Todos que aceitaram a caminhar com Cristo, num propósito de unidade, aprenderam. Todos que fizeram o que Cristo fez depois, cumpriram o propósito. Teve um cara que não conseguiu cumprir o propósito. Teve um cara que era o mais esperto deles. E o orgulho que estava sobre a vida dele não permitiu que ele herdasse da mesma vida que os outros herdaram. Por causa do orgulho, não foi porque Cristo não o perdoaria. O orgulho. Então nós precisamos entender, querido, que a palavra que nós confessamos de fé só tem poder se nós não vivemos debaixo de incredulidade. Por que a igreja hoje vive debaixo de miséria? Porque a igreja é incrédula. Porque a igreja nunca conheceu Cristo. Ela nunca conheceu Cristo. Ela conheceu a religiosidade. Porque a religiosidade prega uma vida de conforto para você. A religiosidade prega que você não pode sofrer. E quem diz que sofrimento é sinal de desaprovação de Deus? Porque se sofrimento fosse sinal de desaprovação de Deus, Cristo e os discípulos estariam totalmente desaprovados. Agora talvez nós não desfrutamos de algumas coisas aqui na terra, irmão, porque nós somos miseráveis na fé. Nós somos miseráveis no trato. Nós tratamos a fé como algo abstrato, enquanto ela não é abstrata, ela é muito mais concreta, porque ela é relacional. Eu não posso viver uma fé demoníaca. Ou você vive uma fé relacional, ou você está praticando uma fé demoníaca. Pastor, que fé demoníaca? Aquelas que até os demônios veem e creem. É uma fé demoníaca. Só crê. Ele é Deus, Ele é... Nem pai você fala, porque dificilmente você vai conseguir. Quem não tem uma fé relacional com o Senhor, dificilmente vai conseguir enxergar Deus como pai. Então nós precisamos transicionar, irmãos. A minha boca tem que ser para falar assim, em nome do Senhor. Essa casa vai tocar a geração de São José dos Campos. Essa casa vai ter uma escola para tocar a educação de São José dos Campos. Por isso nós estamos nos organizando. Por isso que nós mais estamos formando aqui na igreja são professores. Por isso que nós voltamos para as universidades. É por isso que nós estamos nos graduando. Porque não adianta a gente falar que vai ter uma escola se nós não começarmos a estudar, irmão. Deus não vai dar nada se você não começar a fazer. Aí eu quero ser o cara que toca as nações. Se você não renunciar, você não vai tocar nada. Tem renúncias. Organização, temos que organizar. Eu quero viver fora da religiosidade, então se renda a viver no reino de Deus. Qualquer aliança que você tem que te tira do propósito, e filho não pode ter aliança com filho, com o irmão. A aliança do filho é para com o pai. Se o filho pródigo tivesse aliança com o seu irmão, quando ele voltou para casa, o irmão mais velho tinha colocado seu irmão para fora. A aliança era com o pai. O pai, ele representa proteção, provisão. Por isso que quando o filho pródigo voltou, o pai: vem cá, filho. O papel do irmão foi acusar. Então não faça aliança com o irmão, porque no dia que você pisar na bola, ele vai ser o primeiro que vai apontar o dedo para você. O pai não. O pai vai falar: vem cá,
Desde o dia que você foi embora, o lençol esteve ali, a cama esteve ali. E tem mais, preparei um novilho cevado para nós rasgarmos, queimarmos e desfrutarmos juntos, porque tu és o Filho. Amém, querido? Nós precisamos entender isso, sobre fé. Nós estamos numa série muito poderosa e a cada dia eu tenho visto que o Senhor tem nos levado a lugares mais profundos nele. Você porta a vida do Senhor, não tem espaço para você falar outra coisa que não seja promoção da fé. Você é um marqueteiro de fé. Amém? O que é marqueteiro? Aquilo que você fala. Só que você não é um marqueteiro falso, não. Tudo que você fala, toda a marketing que você fala, acontece. E nós temos a nossa fé aumentada. Amém? E vai aparecer um monte de gente, né? Querendo questionar a sua fé. A Elza estava com um nódulo, um exame que disse que era um nódulo cancerígeno. Eu falei para ela, não é câncer, Elza. Veio aqui a profeta ministrou: acesse da árvore da vida que você já tem cura. Irmão, os médicos estão querendo fazer o terceiro exame porque não acha nada e o médico não consegue entender. Agora o médico quer que faz um exame particular porque ele não consegue aceitar que a medicina dele não consegue curar, mas Cristo já curou ela. E nós não fazemos promoção disso aqui porque isso é natural. Aonde Cristo está, os milagres acontecem. Aonde Cristo está, não há miséria. Ah, mas eu estou passando necessidade. Porque você não vive em corpo. Porque se você viver em corpo, você não vai passar necessidade. Porque é onde tem uma necessidade, mas se a pessoa vive em corpo, o corpo supre. O que é viver em corpo? É abandonar o orgulho e falar assim: corpo, estou aqui, preciso. Era assim que a comunidade dos santos vivia, irmãos. Amém? As coisas no reino de Deus são prósperas, as coisas no reino de Deus acontecem, não há miséria, há provisão. Você quer entender como que o reino de Deus funciona? Senta com esse menino aqui, o Max, e pede para ele abrir o relatório da igreja. Pede para ele abrir o relatório da igreja, você não vai entender o que acontece aqui. E ele também não quer entender, porque faz 3 anos que o Senhor nos mantém assim. As saídas são maiores do que as entradas e nós nunca ficamos devendo nada para ninguém. Pede para ele explicar isso para você ver, ele não vai explicar. Quando eu li isso num livro do apóstolo Hermínio, eu falei assim: mas como assim? Aí eu mandei mensagem para ele: pastor, mas como assim? Ele falou assim: se você estiver disposto a viver o reino de Deus, as saídas serão muito mais do que a entrada, porque a visão é sempre maior do que qualquer recurso, mas não vai faltar recurso. Você quer ver isso? Chama ele aqui, pede o relatório de 1 ano para ele tem tudo lá, ele vai mostrar para você qual é o relatório da casa. Aí você olha essa casa aqui, você acha, pede para ele mostrar. Aí você fala assim: pastor, mas de onde que vem, irmão? Vem do céu. Só queremos estar no lugar certo. Sabe aquela vida que há 10 anos atrás eu vivia, passando envelope na igreja para poder pagar as contas? Ela deixou quando a minha vida de miséria da religião foi largada, quando eu conheci Cristo de verdade. E aqui vem a provisão no tempo certo. Quantas das vezes aqui estava no dia de pagar aluguel, não tinha dinheiro, bate alguém na porta ou liga, nem é daqui, fala: pastor, Deus está mandando entregar tanto. Fala: pastor, então põe aí para nós. Aí quando vai ver o valor do aluguel, Marcos? Agora você só vai poder experimentar isso se sua mente for renovada, querido. E eu não estou pregando sobre prosperidade, estou pregando sobre fé, sobre relacionamento, uma fé relacional, não uma fé de crer, de temer. Os demônios têm medo de Deus, creem em Deus e têm medo dele. Agora você vai ter medo de Deus ou você vai desfrutar da paternidade dele? Só que para você desfrutar da paternidade dele, você vai precisar deixar ele tocar na sua intimidade. Se você não consegue se relacionar com ninguém, tem algo errado.
Se a sua vida é sempre rancorosa, sempre mal-humorada, tem algo errado. Se você acha que você é certo, eu fui assim. Eu sempre era certo e todo mundo era errado. Aí você começa a manipular, fazer seus grupos para poder provar. Cuidado. Você não está num lugar, você está num lugar de justiça. Você está num lugar de justiça. Se você levar a injustiça, você vai sofrer a justiça do reino. Todo lugar de justiça é assim. Eleva a justiça do reino, vem o juízo. Elevava a justiça, os pecados apareciam. E assim é normal. Mas o que vocês precisam entender? Seja simples, irmãos. Amém? Fica de pé. Seja simples. Ah, Senhor, por que eu não consegui expulsar? Por causa da vossa incredulidade. Agora, se você falar assim, ó, nós vamos avançar sobre São José dos Campos, nós vamos voar sobre São José dos Campos. Você vai voar, essa casa vai voar. Ah, pastor, eu não creio, então você não vai participar disso. Eu sei tudo que o Senhor vai fazer, porque eu já ouvi o Senhor, já recebi o desenho, já recebi o modelo. Você pode falar assim, esse cara é um louco. Eu já tenho o desenho do Senhor, e eu não quero sair fora desse desenho. Esses dias chegaram aqui, pastor, por que o senhor não abre uma igreja lá no bairro tal e tal? Eu falei assim, porque não é o desenho nosso. Mas como que não, pastor? Eu falei, não, nosso desenho não é. Nosso desenho é fundamentar uma casa. Ah, mas daqui não é o nosso desenho. Você quer abrir? Fique à vontade. Nós temos um desenho, nós estamos fundamentando uma casa para tocar a cidade, não é um bairro. Nós não queremos juntar pessoas simplesmente para juntar, nós estamos edificando pessoas à estatura de Cristo para transformar uma cidade. Nós vamos ter aqui nessa cidade vereadores que não são corruptos, levantados dos nossos jovens. Nós vamos ter aqui engenheiros que vão formar para participar de licitações e elevar o nível de justiça nessas licitações. Nós vamos formar administradores que não vão levar a corrupção, eles vão levar o nível do reino de Deus para este lugar, porque nós estamos formando uma casa à estatura de Cristo para edificar uma cidade. E se você não quer viver isso, querido, você vai viver a mesma vida. Eu não creio no evangelho que não há transformação, irmão. Eu não creio num evangelho que não há novidade de vida. E se eu estou experimentando essa novidade de vida hoje, eu declaro, você vai experimentar. Essa semana eu conversava com meu pai espiritual, falei para ele assim, pai, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Eu nunca experimentei isso no Senhor, como família, como sacerdócio, como filho. E ele falou assim, glórias a Deus, mas isso ainda não é nem o começo que você vai experimentar, e o que virá sobre a casa que você ministra, filho. Mas você precisa deixar, querido, deixar de viver essa vida. Porque senão você vai sempre perguntar, por quê? Aí você vai perguntar assim, por quê? Por quê que o meu vizinho briga comigo e eu não consigo repreender isso? Ah, por que o meu marido briga comigo todas as vezes e eu não consigo mudar isso? Por causa da sua falta de fé, por causa da sua incredulidade, porque você não fala, porque você não é honesto, você não é sinceramente honesto, você não é verdadeiro. Você não é verdadeiro. Ah, mas por que? E sempre vai, e aí você vai viver a mesma vida. Vai viver a mesma vida. E aí daqui a pouco vai passar um tempo, você vai procurar uma outra igreja, porque essa igreja não mudou os seus problemas. Deixa eu falar para você, essa casa não vai mudar os seus problemas. Porque não são os seus problemas que tem que mudar, é você que tem que ser transformado. Porque quando você tiver uma mente transformada, o problema não te governa, querido. Problema sempre vai existir. A conta de água, a conta de luz para você pagar sempre vai existir. Mas a disposição de Cristo na sua vida é outra coisa. Para você levantar no outro dia e correr atrás. Amém?
Então declaro sobre a sua vida hoje, querido, que você não vai ser uma boca de murmuração, mas você vai ser um promovedor da fé nessa cidade. Quando falarem com vocês, você não, eu creio no que o Senhor vai fazer através de mim, através da nossa casa. Eu creio que o Senhor vai fazer através da minha família. Eu sei quem eu sou em Deus. E por saber quem eu sou em Deus, a minha família vai ser referência nessa cidade. Os meus filhos não vão tocar nas drogas. Os meus filhos irão governar essa cidade. Nós declaramos que os nossos filhos tocarão a medicina, a saúde dessa cidade. Nós declaramos que os nossos filhos tocarão a ciência dessa cidade, tocarão a administração pública dessa cidade, elevando um nível de justiça, elevando a verdade do reino e o governo do reino. Shekaramastori andalamarabastou.